Caro presidente Valdemir Moca, senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores da Casa, eu vou continuar, senador Rodrigo Hollenberg, no tema que Vossa Excelência brilhantemente abriu essa sessão na tarde de hoje, falando sobre este gravíssimo acidente que envolveu a base da Estação Antártica Comandante Ferraz, na ilha Rei Jorge, deixando uma mancha indelével na história da pesquisa científica do Brasil. Os trabalhos realizados por 30 técnicos, alguns trabalhando nesse projeto há mais de 2 décadas, foram em grande parte interrompidos. 70% das instalações, como disse Vossa Excelência, estão destruídas. Nessa hora de muita apreensão e tristeza, sobretudo, apresento o meu pesar, como fez Vossa Excelência, minha solidariedade às famílias dos 2 militares da Marinha que morreram tentando apagar as chamas da Estação Antártica Brasileira. Esses militares morreram no cumprimento do dever. O sargento Roberto Lopes dos Santos e o suboficial Carlos Alberto Vieira Figueiredo atuaram com coragem e destemor. Heróis que merecem todo o nosso respeito. Em meio a este difícil momento, esperamos, como disse Vossa Excelência, que o governo brasileiro investigue com precisão e agilidade as causas do acidente e garanta a reconstrução da nossa base de estudos na Antártica de forma mais segura e muito mais avançada. A Estação Antártica Comandante Ferraz é ponto de referência para a comunidade científica desde 1984. E lá estão não só a Marinha, autoridades militares, Ministério da Defesa, mas instituições de ensino e pesquisa da melhor qualidade. Cito as do meu estado, como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande e também a Unipampa, além de outras instituições de outros estados brasileiros. Assim é que, como Vossa Excelência, também penso que esta Casa possa fazer essa investigação e louvo a iniciativa de Vossa Excelência e do senador Eduardo Braga para que a investigação seja conjunta entre as comissões de Ciência e Tecnologia e também a Comissão de Meio Ambiente. Queria agora trazer um outro assunto que também está relacionado à pesquisa, senador Rodrigo Hollenberg, senhores senadores, porque diz respeito ao feijão e o arroz nosso de cada dia. O arroz, junto com o feijão, representa o cardápio básico dos brasileiros. Ganhou destaque sábado com a colheita nacional, que foi oficialmente iniciada no município gaúcho de Restinga Seca, a 208 quilômetros de Porto Alegre, com a presença do ministro da Agricultura, o combativo deputado Mendes Ribeiro Filho, e do governador Tarso Genro. Os gaúchos devem colher até 7,8 milhões de toneladas de arroz nesta safra, ou seja, 64% de toda a produção nacional. A safra deste ano, que conviveu um longo período de seca, senador Pedro Simão, deve registrar uma queda de até 30% em algumas áreas. Se o clima é inimigo e imprevisível, a importação de arroz de outros países, como do Uruguai e da Argentina, e a falta de incentivos do governo federal são problemas concretos. Temos a melhor produtividade do mundo, mas sai muito caro produzir arroz no nosso país. No Brasil, 1 hectare tem um custo de produção de R$ 4.250, enquanto nos Estados Unidos, 1 hectare de arroz sai por R$ 2.380. A tributação, presidente Valdemir Moca, de novo o chamado custo Brasil encarece um arroz e o Brasil perde mercados afora. 25% de um saco de arroz de 50 quilos correspondem a imposto. 25% de um saco de arroz representa imposto. O governador Tarso Genro declarou, e fico, como adversária do governador, adversária política, confortada com o que ele disse. Abre aspas, o Estado tem dinheiro para os arrozeiros e afirmou ele que as commodities são muito importantes para o Rio Grande do Sul. Os produtores esperam ainda uma ajuda para estimular a comercialização e as exportações e apoio para uma campanha para que os brasileiros, especialmente os mais jovens, consumam mais arroz e feijão. O desafio está na concorrência com grandes redes de fast food. Prefeituras gaúchas vão estimular o consumo de arroz e feijão na merenda escolar das escolas municipais, a começar pelo de Restinga Seca, cujo prefeito Tarcísio Bolzan já assegurou compromisso com esse investimento. Quero ressaltar aqui
que o setor não espera de braços cruzados. Investem em inovação, presidente Valdemir Moca. Até 2020, 6 usinas irão produzir etanol à base do arroz. Investimento de 700 milhões de reais que vai transformar os grãos que não servem para o consumo humano em combustível para automóveis e máquinas. Cerca de 40% da produção será transformada em biocombustível, ou seja, energia limpa. A eficiência da agricultura brasileira não pode ser comprometida pela falta de incentivos. Incentivos que, aliás, os empresários de todo o Brasil também esperam para combater a desindustrialização, que não é mais fantasma e sim uma dura realidade. Na semana passada ocupei essa tribuna e dei destaque a esse problema. Novas informações chegam todo dia e precisam ser divulgadas. A balança comercial do setor de manufaturados teve saldo negativo de 93 bilhões de dólares no ano passado. A indústria de transformação, que representa 27% do produto interno bruto, já é hoje responsável por somente 16% do PIB. Devido à invasão de importados, 770 mil empregos deixaram de ser criados desde 2007. No último sábado, o jornal Estado de São Paulo destacou a união de 19 entidades empresariais e 8 entidades de trabalhadores. O movimento chega amanhã a Brasília para firmar o manifesto Grito de Alerta em Defesa da Produção e do Emprego. Presidente Valdemir Moca, o senhor dá inteiro apoio a essas iniciativas, tenho a plena convicção. Querem ações concretas do governo federal para fazer face à invasão dos produtos importados. Querem desoneração de investimentos e ações macroeconômicas relacionadas a juros e câmbio, e eu diria logística. Do contrário, empresários e trabalhadores da indústria de transformação prometem ir às ruas em protestos por todo o país em defesa da produção nacional. O movimento reúne entidades como a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Sindipeças, a ABIT, que representa a indústria têxtil, a Força Sindical e a CUT. Essas entidades irão entregar ao Senado um pedido de aprovação com urgência da Resolução 72, que acaba com a guerra fiscal entre Estados, que dão benefícios ao desembarque de produtos importados nos portos. Tenho a convicção de que o senador Ricardo Ferraz tem alguma adversidade em relação a essa matéria. Se nada for feito, o Brasil ficará para trás. Não podemos acompanhar o silêncio do governo federal sobre esse assunto que é prioritário para o setor produtivo nacional e também para o emprego. O tema é complexo, tem aspectos controvertidos, mas é do real interesse também dos consumidores e de toda a sociedade brasileira. Muito obrigada, senhor presidente.